Olá! Já pararam para pensar que quase tudo que a gente usa hoje em dia, o celular, a roupa que a gente veste, a comida, é resultado de uma mudança gigantesca que começou mais de 250 anos atrás, lá na Inglaterra? Hoje, a gente vai entender como essa tal de Revolução Industrial virou o mundo de ponta cabeça. Vamos mergulhar nessa história? Para a gente não se perder nessa viagem, nosso roteiro tem 5 paradas, tá? Primeiro, vamos ver onde tudo começou. Depois, por que foi justo na Inglaterra que essa revolução estourou. Na sequência, vamos entrar na vida dura das fábricas, ver como os trabalhadores reagiram a tudo isso. E, por fim, vamos conectar essa história toda com o nosso mundo de hoje. Então, vamos começar pelo básico. Como as coisas eram feitas. Antes das fábricas, imagina que cada objeto era produzido à mão, um por um. Era um mundo totalmente artesanal. E a gente vai ver agora como as máquinas simplesmente demoliram esse cenário. Olha só, aqui está a grande virada de chave. De um lado, a gente tinha a manufatura. Pensa num artesão que conhece cada etapa, fazendo tudo com as próprias mãos. É um trabalho caprichado, mas claro, bem lento. Do outro lado, surge a maquinofatura. Aqui, quem manda é a máquina e o trabalhador vira um operador. A produção dispara. Basicamente, a gente trocou a habilidade manual pela velocidade da máquina. E o que foi o coração que bombeou energia para essa mudança toda? Foi ela, a máquina a vapor. Pensa nela como o grande motor que deu a partida na Revolução Industrial. Usando carvão, ela criava uma força absurda, que podia mover máquinas gigantes e até trens. Foi a invenção que literalmente colocou o mundo para andar mais rápido. Certo, mas fica aquela pergunta, né? Por que tudo isso começou na Inglaterra? Por que não na França ou em Portugal? A resposta é que a Inglaterra tinha, digamos, a receita perfeita para a industrialização. Vamos dar uma olhada nesses ingredientes? O pioneirismo inglês foi tipo uma receita de bolo com 4 ingredientes essenciais. Primeiro, dinheiro. A burguesia tinha acumulado muito capital e estava doida para investir. Segundo, gente para trabalhar. Com as leis de cercamento, milhares de pessoas foram expulsas do campo e correram para as cidades, formando um exército de mão de obra. Terceiro, recursos naturais. O subsolo inglês era rico em carvão e ferro, o combustível e a matéria-prima da indústria. E, por último, um governo que jogava junto, apoiando os negócios da burguesia. Misturou tudo isso e pronto, o cenário perfeito estava montado. E com todos esses ingredientes na mesa, a gente chega na era das fábricas. E isso não mudou só o jeito de produzir coisas não, hein? Transformou radicalmente a vida das pessoas que saíram em massa do campo para morar nas cidades. Imagina só a cena. Famílias inteiras deixando para trás a única vida que conheciam. Sem terra para plantar, a única esperança era ir para a cidade e tentar a sorte nas novas indústrias. Isso gerou um crescimento urbano maluco, super desorganizado, com multidões vivendo em condições bem precárias, tudo em busca de um emprego. E como era o trabalho? Olha, era uma coisa brutal. Era comum ter jornadas de até 16 horas por dia. 16 horas! Com uma pausa de só 30 minutinhos para comer alguma coisa. Não tinha descanso, não tinha direito nenhum. A vida era controlada pelo apito da fábrica. E o salário? Só piorava. Olha o exemplo dessa cidade, Bolton. Em 1795, um artesão ganhava 33 shillings. Quase 40 anos depois, com as máquinas já dominando tudo, o mesmo trabalho valia só 6 shillings. A queda foi gigantesca. A lógica era cruel. Se a máquina faz o trabalho pesado, a habilidade do operário vale menos, e ele se torna uma peça fácil de trocar. E não era só a jornada longa e o salário baixo. As condições de trabalho eram horríveis. Não existia segurança. Acidentes, como perder dedos nas máquinas, eram super comuns. E se alguém ficasse doente ou se machucasse, era simplesmente mandado embora sem receber nada. Para piorar, mulheres e até crianças eram exploradas, fazendo o mesmo trabalho pesado e ganhando ainda menos. Bom, com tanta exploração assim, era óbvio que os trabalhadores não iam ficar parados aceitando tudo, né? Eles começaram a se organizar e a lutar. Vamos ver como essa reação começou a tomar forma. No começo surgiram 2 grandes movimentos. O ludismo era mais na base da força. Os trabalhadores invadiam as fábricas à noite e quebravam as máquinas. Para eles, as máquinas eram as grandes vilãs. Já o cartismo foi mais político e organizado. Eles escreviam petições, organizavam greves e queriam não só direitos trabalhistas, mas também direitos políticos, como o voto para todos os homens. Com o tempo, os trabalhadores perceberam que precisavam de algo mais permanente do que protestos pontuais. E foi daí que nasceram as trade unions, que são tipo os avós dos sindicatos de hoje.
A ideia era muito poderosa. Sozinho, um trabalhador não tem força, mas juntos eles podiam negociar de igual para igual com os patrões por salários melhores e condições mais seguras. Para fechar, vamos ligar todos esses pontos com o nosso dia a dia, porque a Revolução Industrial não é só matéria de livro de história. As consequências dela estão por toda a parte, desde o que a gente consome até os problemas ambientais que a gente enfrenta hoje. É legal pensar que a Revolução Industrial não foi uma coisa só. Foi tipo uma série, com várias fases. A primeira foi a do vapor e do carvão. A segunda já veio com a eletricidade, o petróleo e o aço. E a terceira, que é a que a gente está vivendo, é a da tecnologia, da internet, da robótica. Cada fase com uma nova energia e uma nova tecnologia, mudando o mundo de novo. E aí que está a grande conexão com a gente. A capacidade de produzir um monte de coisas em larga escala e deixar tudo mais barato e acessível nasceu lá atrás. A nossa sociedade, que é baseada no consumo, é uma herdeira direta daquelas primeiras fábricas que aprenderam a fazer mais coisas mais rápido do que nunca. Pois é, o legado é uma faca de dois gumes. Por um lado, tivemos avanços tecnológicos incríveis e o crescimento das cidades. Mas, por outro, herdamos problemas gigantescos. A poluição do ar e da água, que começou com aquelas chaminés, e uma exploração sem limites dos recursos naturais, que virou padrão. E essa citação aqui resume tudo. Ela mostra que, desde o início, o modelo industrial se baseou em tirar o máximo da natureza. Ou seja, o debate sobre o meio ambiente que a gente tem hoje não é um problema novo. A raiz dele foi plantada lá no século XVIII. E, para terminar, fica aí uma reflexão. A gente viu como as máquinas a vapor mudaram tudo. Hoje, estamos vivendo uma nova revolução, a da inteligência artificial, da automação. A pergunta que fica é: como essa nova era vai transformar o nosso mundo? A história nos dá algumas pistas, mas o futuro, bom, esse ainda está sendo escrito.